Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Ele crescia diante de Deus e diante dos homens que estavam ali o tempo inteiro, esperando para ver se o comportamento dele seria igual ao dos sacerdotes que já estavam lá. Mas os homens que estavam ali observando foram os mesmos que deram testemunho de Samuel. Aleluia. Eu vou ensinar. A palavra diz que eu preciso aprender. Eu aprendendo, eu ensino a minha filha. Eu ensino a ela aqui a palavra. Olha, Júlia, a Bíblia diz que você precisa temer o Senhor, andar nos caminhos dele, entregar o seu coração a ele, que você precisa ser humilde, que você precisa se converter a cada dia, que você precisa confessar o seu pecado. Eu preciso ensinar isso a meus filhos. É uma ordenança, igreja. Esse não é o papel do sacerdote, é o papel do pai, é o papel da mãe. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe mais a sua vida, sua família, seu ministério. Aleluia, Jesus, amém. Glória a Deus. Eu não vou realmente demorar e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Samuel, capítulo 1, todos acharam? Todos conseguiram abrir? Glória a Deus. Agora não feche, deixe aberta aí no livro de 1 Samuel, tá bom? Pode deixar na cadeira, mas deixe aberto. Nós vamos ler agora, fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 17. 1 Samuel capítulo 1, 17 diz assim: Então respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Então voltaram para casa, a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: Tenho pedido ao Senhor. Quando ele, aquele homem Eucana, com toda a sua casa, subiu para oferecer o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, então o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ali fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse:
faze o que bem te parecer, fica até que o desmandes. Então, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou-o consigo como um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino, ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a ele. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor por todos os dias que pertencer ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Amém? Coloque a mão no meu coração, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Uma ministração, Pai, exclusiva para crianças. Aqui estão as tuas crianças, aqui estão os pais, os tios, avós, de muitas crianças. Talvez não estejam aqui as crianças, mas aqui estão. E eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, continue falando conosco, continue ministrando ao nosso coração, desperte os ouvidos de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, para que eles possam ouvir e entender a tua voz através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém? Essa é a história de Ana. Aleluia. Essa é a história de Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel. Louvado seja Deus. Só que antes de ministrar a respeito de Samuel, eu quero contar para vocês uma história muito importante, uma história paralela a este acontecimento, a essa mãe que era estéril, que estava pedindo um filho ao Senhor e que o Senhor ouviu a petição dela. Aqui há um relato de uma história de milagres, porque Deus abriu a madre de uma mulher que era estéril. A Bíblia não diz quantos anos Ana viveu essa esterilidade na vida dela, mas aqui nós estamos contando a história de um milagre, uma mulher que não podia gerar, uma mulher que não podia dar à luz, uma mulher que não podia ter filhos. Deus abriu a madre desta mulher e deu a ela um filho. Milagre de Deus. Só que paralelo a essa história, nós vamos contar a história do sacerdote Eli e de seus filhos. Porque não tem como eu falar de Samuel sem antes contar a história dessa outra família. E por quê? Você pode perguntar, por que, pastora? Você não pode contar a história só de Samuel, tem que contar a história dessa família. Porque o menino Samuel cresceu no meio desta família. Naquela época, as crianças, quando eram desmamadas, eram a partir de 5 anos. Tem algum menino aqui que tem 5 anos de idade? Tem alguma criança com 5 anos? Samuel, esse nome, por favor, vem aqui para a tia. Quando a criança, naquela época, no tempo de Ana,
Quando a criança era desmamada, ela tinha 5 anos de idade. Às vezes a gente conta a história, mas nós não temos noção de como foi a situação. Foi uma criança dessa idade, de 5 anos, desse tamanho, que foi viver no templo com o sacerdote Eli e os seus filhos. A mãe dele só ia visitá-lo de ano em ano. Quem é a mãe desse menino? Isso. Me diz uma coisa, minha linda. Você teria condições de deixar esse menino aqui e só vir visitar ele de ano em ano? É difícil, né? É difícil, eu sei que é difícil. Mas a nossa irmã Ana, ela fez um voto ao Senhor. E a palavra diz que aquilo que você votar, você deve cumprir. Amém? E isso é muito sério. E a irmã Ana pegou aquilo que ela estava clamando ao Senhor e entregou a Ele. Ela estava pedindo filho, o Senhor deu um filho a ela e ela entregou esse menino à casa do Senhor. Amém? Entenderam? Amém. Obrigada, meu amor. Pode descer. Quando esse menino foi morar no templo, lá em Siló, porque eles eram de uma outra cidade, eles eram de Ramá. Eu não sei qual a distância de Ramá até Siló, mas vamos dizer que de Sobradinho até Planaltina. Eles moravam lá em Sobradinho e eles vinham andando, vinham de jumento até Planaltina. Todo ano. Eli era o sacerdote da época. Ofni e Finéias também eram sacerdotes. Só que ele não era só sacerdote, ele era pai também. Ele era o pai de 2 meninos, de Ofni e Finéias. Só que eu quero apresentar para você um pai que era indiferente à criação e à educação de seus filhos. Eu quero apresentar para você um pai que era omisso à educação e à criação de seus filhos. E eu quero apresentar para você um sacerdote que tomava conta do templo, que era conivente aos pecados de seu filho e cúmplice de tudo aquilo que seus filhos faziam. Olha, 1 Samuel capítulo 2. Deixa a Bíblia aberta. No capítulo 2, do versículo 22 em diante, diz assim: ora, Eli já era muito velho, ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel, e de como tinha relações com as mulheres que serviam à porta do templo da congregação. Eli era um pai omisso, porque a Bíblia diz que ele ouvia. Vamos fazer um momento bem participativo. Bora estar junto aqui nessa ministração. Olha só o que diz o versículo 2. Ora, Eli era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel. Ele ouvia tudo aquilo que os filhos dele faziam. Ora, esses meninos não cresceram, não ficaram grandes assim de uma hora para outra, né? Eles não cresceram de uma hora para outra. Eles eram crianças. E eu penso, como mãe, como vó, como sacerdote, que como criança, o que é que ele fazia? Os filhos dele, Ofni e Finéia, estavam correndo dentro da igreja e ele dizia: deixa os meninos. O que é que tem os meninos correrem dentro da igreja? O que é que tem? Não é nada. Eu acredito que Eli, quando seus filhos estavam conversando e gritando:
leva elas a serem irreverentes e mal educadas na casa do Senhor, sem temor, sem respeito à casa do Senhor. Isso eram os filhos de Eli, que era conivente a tudo que as criancinhas dele faziam. Só que as criancinhas de Eli cresceram. E depois que essas crianças cresceram, se tornaram sacerdotes. Que a palavra compara eles como filhos de Belial. Belial era um deus, um demônio da época. E os filhos deste sacerdote eram comparados com filhos de Belial. Então Eli era um pai indiferente à educação e à criação dos seus filhos. E Eli também era um sacerdote conivente e cúmplice dos pecados e erros dos seus filhos. A palavra diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 22, clama por essa verdade. Ensine a sua criança o caminho que ela tem de andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. Então Eli pecou, meus irmãos. Eli, como sacerdote, não conseguiu ensinar para os seus filhos os preceitos e os mandamentos do Senhor. Eli foi negligente na educação e na criação dos seus filhos, como se seus filhos nunca fossem crescer. E muitas das vezes, nós como os pais, agimos assim. Os meninos eram, deixa o menino, mas preste bem atenção, que o deixa o menino pode causar um dano seríssimo nessa criança amanhã. Essa criança amanhã, que eu ou o pai disse, deixa o menino, pode crescer irreverente na casa do Senhor, sem temor e sem respeito ao Senhor. Ora, a palavra diz que as crianças de Eli cresceram. Ofni e Finéias eram o nome deles. A palavra diz que esses meninos não conheciam ao Senhor. Meu Deus! Como é que um sacerdote não conseguiu inculcar na sua criança os mandamentos do Senhor? Porque no livro de Deuteronômio, falei certo, né, meu marido? Ele me corrige. Glória a Deus. Porque eu pronuncio o nome errado. No capítulo 6, diz bem assim: estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, para que os cumpra na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos. Então, a palavra diz que aquilo que o Senhor está me ensinando, aquilo que eu aprendi da palavra, aquilo que o Senhor está construindo dentro de mim, como mãe, eu preciso ensinar para o meu filho. Vem aqui, Júlia, por favor. Vem aqui, Sara. Eu vou colocar a Júlia como filha e vou colocar a Sara como neta. Mas o meu filho já está com 37 anos e minha filha 35. Olha só, eu vou ensinar. A palavra diz que eu preciso aprender
aprende a ler a palavra, meditar nela, entregar o seu coração ao Senhor, ouvir de todo o coração, se converter de todos os teus maus caminhos. Então é uma ordenança de Deus, que eu, pai, preciso ensinar o filho, e o filho vai ensinar o filho dele. Eli falhou nisso. Muito obrigada, Judiciário. Eli falhou nisso. A palavra diz que os filhos dele não conheciam o Senhor. No capítulo 2, versículo 12, deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar a leitura. Este é o momento do qual nós precisamos meditar nas Escrituras. A palavra diz que a palavra liberta. É pela palavra que vai haver libertação na nossa mente, no nosso consciente. É a palavra que transforma. E nós precisamos aprender a acompanhar a leitura a hora que alguém estiver aqui ministrando. Amém? Então, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 12, diz assim: 2:12 diz assim: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Meu Deus, meu Deus. Então aqui, irmãos, crianças, fica claro que Eli foi omisso, que Eli foi negligente como pai. Fica claro que ele não passou nenhum ensinamento para os filhos dele, que ele não sentou com os filhos dele à mesa, que ele não orou com os filhos dele, que ele não leu a Torá para os filhos dele. Fica claro que a ordenança de Deus não chegou nessa casa. A palavra diz que os filhos do sacerdote eram filhos de Belial. E o pior de tudo, aleluia, no 17, no capítulo 2, diz assim: era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Aí eu penso, se eles não conheciam o Senhor, eles iam valorizar o momento de oferta? Se eles não conheciam o Senhor, eles iam valorizar o que era dízimo, o que era sacrifício, o que era voto? Não. Eles não conheciam o Senhor. Mas eles desprezavam a oferta do Senhor. A palavra diz que esses meninos eram ladrões. Meu Deus! Olha o que é a omissão de um pai. Olha o que acontece com os filhos por causa da omissão de um pai e de uma mãe. No versículo 16, diz assim: se lhe respondia o homem, queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Então ele dizia: não, hás de dá-la agora, senão eu a tomarei à força. Aqui eles tinham os servos que faziam esse serviço para ele. A hora que o povo estava ali entregando a sua oferta, o seu dízimo, a hora que o povo estava ali se derramando diante do Senhor, o servo dele vinha com um garfo de 3 dentes, lançava ali na panela e pegava tudo que tinha e levava para eles crua, porque ele não queria nem esperava ser entregue primeiro ao Senhor. Eles queriam daquele jeito. Eles estavam roubando. Agora eu pergunto a vocês: esse cenário que eu acabei de contar para vocês aqui agora, não é um cenário muito conhecido nosso? Não é um cenário muito conhecido? Eu cresci no meio de uma comunidade
assassinados. Outros estão cumprindo cadeia. Alguém conhece um cenário desse tipo? Alguém conhece? Você está familiarizado com essa situação, com essa descrição que eu acabei de passar para você agora, a respeito dos filhos de Eli? Você está familiarizado com isso? Mas aí agora, eu quero que você preste bem atenção. Sabe por quê? Porque aquela criança que chegou no templo aos 5 anos de idade, cresceu neste cenário. Cresceu vendo um sacerdote conivente e cúmplice dos pecados dos filhos dele. Essa criança cresceu observando toda essa situação. Ora, estava lá os filhos de Eli em pecado, e Samuel via e voltava. Ele presenciava aquela situação. Eu acredito que quando Samuel saía do templo e ia para casa, na esquina, ele via aqueles meninos praticando coisa errada. Foi esse o cenário que Samuel cresceu. O mesmo que eu e talvez você também. Mas a coisa mais tremenda é a diferença de uma família para outra. É a postura e a posição de um pai para o outro. Aqui nós temos 2 famílias. Uma família que entregou seu filho, que viveu milagres, que viveu sinais, que viveu maravilhas e prodígios. E foi debaixo deste ensinamento que Ana e Eucana ensinaram e ensinava Samuel a todo tempo. Eu creio que quando Ana estava ali amamentando Samuel, ela estava contando a ele como ele foi concebido, como Deus deu ele a ela de presente. E aquele menino cresceu sendo ensinado a viver em um ambiente, em uma dimensão de milagres, de temor. Eu acredito que Ana dizia para ele: olha, Samuel, você pode ser pequeno, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus de Israel está te vendo. E sabe por que, Samuel, eu te digo isso? Porque ele me viu quando eu estava no templo chorando, clamando por você. Ele me viu. E por isso, Samuel, eu digo para você: cuidado com o que você faz. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as amizades, Samuel, porque o Deus de Israel está te vendo. E esse menino cresceu fundamentado nesses ensinamentos, balizado nesses ensinamentos, de uma mãe e de um pai que ministrava sobre a vida dele, diferente da família de Eli, que a gente viu a situação dos filhos dele. Foi neste lugar, foi nessa comunidade que Samuel cresceu. Foi no meio de tudo isso, foi no meio de roubo, foi no meio de prostituição, foi no meio de mentiras, foi no meio de engano que Samuel cresceu. A gente, quando lê, acha que Samuel ficou trancado no templo até ser grande. Não, meus irmãos, não. Ele não ficou trancado, não. Ele se relacionava com as pessoas, ele entrava, ele saía, ele participava de tudo que acontecia ali naquele lugar em Siló. Então ele estava vivendo no meio de tudo isso.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, venha comigo até o versículo 18. E eu quero que você acompanhe mesmo essa leitura agora. Porque ao mesmo tempo, nós lemos no versículo 17, que era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, você vai ver o que aconteceu com esse menino. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e anualmente a trazia quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mãe, dizendo: o Senhor te dê descendência desta mulher, em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltando para o seu lugar, e o Senhor abençoou ela, e engravidou, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel se envolveu com a criminalidade dos filhos de Eli. É assim que está escrito? Não. E o menino Samuel se envolveu na prostituição dos filhos de Eli. É assim que está escrito? Não. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Olha que paralelo, irmãos. Olha que paralelo. No mesmo ambiente, no mesmo cenário, 2 famílias juntas. Abria a boca e dizia: não tem mais jeito mesmo com meus filhos. Fazer o quê, né? Ele quer andar com esses meninos na pesada. Fazer o quê? E a outra família: Samuel, preste bem atenção. Você não veio ao mundo para isso. O Senhor não me deu você como milagre para desperdiçar a sua vida no meio de drogas, no meio de prostituição, no meio da mentira. Enquanto uma família dizia: é isso mesmo, a outra família estava ali lutando, ministrando na vida do filho, que não era daquele jeito. Olha que paralelo, irmãos. Olha que coisa tremenda. Porque quando a gente lê a história, parece que são famílias distantes, parece que uma nunca se viu, a outra nunca viu a outra, mas não estavam juntas no mesmo lugar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. A palavra diz, no versículo 26 do capítulo 2, que o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e diante dos homens. Aleluia. E o que é isso? Olha só. Aqui nós temos uma grande nuvem de testemunha, não é isso? Tudo que a gente faz está todo mundo de olho, não é? Sim. Beleza. Eu quero chamar aqui um pessoal para me ajudar. Vem aqui, Paulo, por favor. Vem cá. Vem cá, meu bem. Esse menino lindo do cabelo cacheado, vem aqui. Você do plástico, vem aqui, você. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, irmão, você também, por favor. Bora lá. Vou exemplificar para você o que este versículo está dizendo. Que Samuel crescia diante do Senhor e diante dos homens. Vocês são os moradores de Siló. Vocês sofreram um monte de injustiça que Ofni e Finéias fizeram quando vocês estavam no templo. Que vocês vieram entregar a oferta do Senhor. Olha só, vocês vieram entregar a oferta. E eles
vocês. Dizia, não, vai fazer um churrasco. Não, me dá isso aqui agora. Não, isso aqui não. A nuvem de testemunhas está aqui. E aí, quando Samuel chega, que começa a servir ao Senhor, a nuvem de testemunha está. Vai ser a mesma coisa que Ofni e Finéias. Vai ser? Não vai. Aí, ó a menina ali, tá? Ó a menina ali, ó. Duvido. Andando com Ofni e Finéias, vai ser a mesma coisa? Meu Deus do céu. Preste bem atenção, estou logo dizendo. Se a gente não vigiar, vai ser Ofni e Finéias e esse menino está chegando ali agora. Essa era a conversa da multidão. Mas só que os homens de Siló estavam contemplando a conversão de Samuel todos os dias. O caráter de Samuel todos os dias. E eles entravam no templo, sondavam, davam aquela olhada, observando Samuel todos os dias. E essa mesma multidão que sofreram nas mãos de Ofni e Finéias foram os mesmos que deram testemunho de Samuel. Foram os mesmos. Não, esse menino é diferente. Olha o comportamento dessa criança. Não, esse menino não é igual. Não tem participação nos pecados de Ofni e Finéias. Eu nunca vi ele na roda dos meninos. Eu nunca vi ele no menino. Você já viu ele no menino? Não, é diferente. Ele é diferente. Eu nunca vi ele no menino. Ele não anda nos mesmos passos de Ofni e Finéias. Ele é diferente. Isso é crescer diante de Deus que vê todas as coisas e diante dos homens que nos observam. Foi isso que aconteceu com Samuel. Ele crescia diante de Deus e diante dos homens que estavam ali o tempo inteiro, esperando para ver se o comportamento dele seria igual ao dos sacerdotes que já estavam lá. Mas os homens que estavam ali observando foram os mesmos que deram testemunho de Samuel. Aleluia. Samuel permanece fiel ao que os seus pais ensinaram a ele. Samuel, eu não gerei filhos para a calamidade. Eu não gerei filhos para a vergonha. Samuel, foi Deus que me deu você de presente. Samuel, eu passei 20 anos da minha vida estéril, sofrendo, sendo humilhada. Mas o Senhor me viu, ouviu a minha oração e me deu você de presente. Você não veio a este mundo para ter vergonha. Você não veio a este mundo para andar em confusão, para andar em mentira, Samuel. Samuel era ministrado todos os anos pelos pais. No capítulo 3, aleluia. No capítulo 3, o versículo 1 diz: o menino Samuel servia ao Senhor. Meu Deus, servia ao Senhor. A palavra diz que ele estava perante Eli, mas ele não servia a Eli. Aleluia! Ele não servia a Eli, ele servia ao Senhor. Samuel entendeu o chamado dele. Samuel compreendeu, mesmo criança, o destino que Deus tinha para ele, igreja. E é isso que eu quero dizer para vocês, crianças que estão aqui.
Mas é um caminho enganoso. Mas é um caminho de destruição. Mas é um caminho de vergonha. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, crianças? Sabe os sacerdotes mentirosos que roubavam, que faziam a coisa errada? Morreram. Os dois. No mesmo dia. Porque quando o coração do homem não é cheio do temor de Deus, a destruição nos alcança, bate à nossa porta e nos leva ao caminho do mal. A palavra diz que Ofni e Finéias morreram no mesmo dia. Deus ficou tão triste com o comportamento daqueles meninos que a vida deles já não servia mais. Deus se entristeceu tanto com Ofni e Finéias que a existência deles no tempo para fazer qualquer coisa já não servia mais. Crianças, vocês não foram chamados para a vergonha. Vocês podem até estar no meio de pessoas, de outras crianças com comportamento errado, mas você pode ser diferente. Isso é possível. Samuel está no meio de homens que roubavam, que mentiam, que se prostituíam, mas Samuel não se contaminou com o erro deles. Quem disse que você é obrigado a fazer a coisa errada porque o seu coleguinha está fazendo? É uma escolha sua. Se posicione. Entenda que você é servo de Deus, que você não foi chamado para a vergonha. Se posicione e diga para ele: eu não vou mexer com isso não, isso é errado, cara. Você está doido? Eu não fui chamado para isso não. Se você quer, é só, porque eu não vou. Você acha que Samuel não foi seduzido pelos filhos de Filó para poder fazer coisa errada? Para ser cúmplice também, pelos filhos de Eli, Ofni e Finéias, para fazer coisa errada, para ser seduzido por eles? Você acha que eles não foram? Ali atrás de Samuel, esconde isso aqui para mim, guarda isso aqui para mim, Samuel. Não deixa ninguém ver, não. Guarda aí. Você acha que eles não tentaram Samuel? Sim, irmãos. Porque é isso que o inimigo faz. Ele tenta nos amarrar naquilo que é errado, para prender os nossos pés no erro. Samuel dizia assim, eu não fui chamado para isso. Eu sei para que eu vim a este mundo. E não foi para ser vergonha para minha mãe. Não foi para ser vergonha para o teu pai. E Samuel se posicionou, crianças. Ele não viveu erro na vida dele por causa dos filhos de Eli. É possível. Você pode até estar no meio de pessoas que fazem coisas erradas, mas você se posicione numa coisa que é sério, que é honroso, que é honesto e que é verdadeiro. Porque você está recebendo a verdade, sendo ministrado pela verdade. Samuel não se corrompeu. E por isso, a palavra diz no versículo 19, do capítulo 3, Samuel crescia e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprisse todas as suas palavras. Samuel entendeu, mesmo criança, o chamado na vida dele.
E porque ele se posicionou a não viver no erro, a não participar do erro, Deus se manifestou a Samuel. Porque ele se manteve íntegro. Porque ele disse não aos filhos de Eli. Porque ele falou: eu não vou me misturar com o que é errado. E Deus chamou Samuel. O menino Samuel servia ao Senhor perante ele naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a luz, a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Aleluia. Samuel. Samuel. Samuel sai correndo. Eli, você me chamou? Não, meu filho, eu não te chamei, pode voltar. E ele voltou para o quarto dele. Correu a Eli e disse: ele é aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor a ele. O Senhor tornou a chamar pela terceira vez Samuel. Samuel, Samuel. Ele levantou e foi a ele: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli, sabe, aquele sacerdote que estava distante do Senhor, começou a ser vivificado, avivado pelo chamado dessa criança. Esse homem estava morto. O ministério dele já não existia. Mas pelo ministério desse menino, pelo chamado desta criança, o ministério desse sacerdote foi avivado. E ele entendeu: Samuel, volta para o seu quarto. É o Senhor, o Deus de Israel, que está te chamando. Se por um acaso você ouvir de novo a voz chamando pelo teu nome, você vai responder bem assim: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. E aconteceu. E o Senhor chamou Samuel. E o Senhor fala com aquela criança, contando tudo o que ele ia fazer com aquela família sacerdotal. Ele revela para Samuel que Ofni e Finéias iam morrer no mesmo dia, que Eli ia morrer, e que ele ia restaurar o altar em Sião. E aí, crianças, eu quero perguntar para você, porque eu sei que vocês têm entendimento do que é certo e do que é errado. O Senhor está chamando você para viver uma vida nele. Você vai ouvir a voz do Senhor ou a voz de Ofni e Finéias chamando você para a perdição? Qual é a voz que você vai dar ouvido? A voz do Senhor chamando o seu nome? Júlia,
Dara, Sara, Samuel, Miguel, Antônio, José, João, Pedro, Marcos? Ou você vai ouvir a voz de Hófini e Finéias, mandando você fazer um servicinho para ele, guardar uma coisinha para ele, levar alguma coisinha em tal lugar para ele? Qual é a voz, crianças, que você vai escutar? O Senhor está formando caráter. E quando o Senhor forma caráter, é de criança. É de criança. E é por isso que eu louvo a Deus, por esse incentivo que a IENAG está fazendo aqui com vocês. Um momento específico para as crianças. Um lugar onde você vem. Uma porta aberta onde você senta. Onde você é ouvido. Onde você conta as coisas que estão acontecendo com você. Onde você desabafa. Onde você chora. Onde você tem um braço aberto. Alguém que está ali para te defender, para estar contigo, para te abraçar. Essa oportunidade que vocês estão tendo, eu não tive na minha época. Hoje você tem um cenário, um painel, meu Deus, lembrancinha. Glória a Deus. Olha o coração deste povo ministrando sobre a vida de vocês. E sabe por que isso? Porque aqui dentro tem muito Samuel. Aleluia. Que precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Tem muito Samuel aqui dentro, eu acredito nisso. Por isso eu quero chamar você para vir aqui à frente, criança. Eu quero te convidar para que você venha aqui. Aqui embaixo mesmo, bem ali embaixo, todo mundo. Eu vou descer. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tem muito Hófini e Finéias tentando atrair vocês, tentando seduzir vocês para um caminho de violência, para um caminho de agressividade, para um caminho de mentiras. Eu sei que tem muito Hófini e Finéias seduzindo vocês, dizendo: ah, tudo bem, isso é normal, cara. Qualquer pessoa faz isso. Não. Qualquer pessoa lá fora, qualquer pessoa que está ouvindo a voz de Deus, não pode ter esse tipo de comportamento. E muitas das vezes, você está colocando para fora agressividade, violência, que vocês não sabem nem de onde veio. Nem como foi que chegou até vocês. Mas o Senhor hoje está dizendo que tem muito Samuel aqui. Tem muito coração que vai ser quebrantado, que vai ser tratado, que vai ser curado, que vai ser treinado, que vai ser transformado aqui dentro. É aqui dentro. Samuel não se contaminou no meio de Hófini e Finéias. Samuel não se vendeu, não se entregou. Samuel não. Samuel não fumou nada. Samuel não bebeu nada. Samuel se manteve íntegro. Talvez em casa vocês não tenham um Eucana
e uma Ana para ministrar sobre vocês. Mas aqui vocês têm. Aqui vocês têm sacerdotes que acreditam no poder da transformação de Deus sobre a vida de vocês. Aqui você tem. Aproveite essa porta aberta e se renda ao Senhor. Porque aqui dentro tem Samuel, aqui dentro tem sacerdote, aqui dentro tem profeta. Eu creio nisso. Aleluia! Samuel cresceu paralelo a uma família de destruição. Talvez você também, talvez você. Mas Samuel não se contaminou. Então não se permita ser contaminada pelas coisas que te oferecem, que te falam, que te contam, pelas historinhas que aparentemente é bonitinha. O mesmo Deus de Israel está aqui neste lugar, chamando Samuel e dizendo para ele: não se contamine. Samuel, 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 Samuel. E o que o Senhor quer ouvir de você, de você, de você, de você, de você, de você e de você é: eis-me aqui. Aleluia! Eis-me aqui. Eu vou tentar. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou me esforçar. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou me meter. Eu não vou me contaminar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode transformar? Você acredita que Jesus Cristo pode fechar a porta, que o Espírito Santo pode mudar o seu coração? Você acredita? Você acredita que Ele pode tirar essa raiva, essa ira? Você acredita que Ele pode tirar? Ele pode! Essa você está eis-me aqui. Aleluia! Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Muda o meu coração. Muda o meu coração. Tira essa raiva. Tira essa raiva de mim. Tira essa violência de mim. Tira essa violência de mim. Eu não quero ser. O Senhor não me chamou para isso. O Senhor não me chamou para isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Você me pediu isso. Aleluia! Você não foi chamado para vergonha. Você não foi chamado para calamidade. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ter uma vida em Deus, uma vida santa, uma vida íntegra. Você não foi chamado para se contaminar. Não se permita. Estenda as tuas mãos.